Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi. E hoje, no programa Idoso em Foco, iremos entrevistar Solange Diniz, que é a empresária, jornalista, poetisa, editora do jornal Novidades, que irá nos falar sobre o empreendedorismo na terceira idade. Solange, é um grande prazer tê-la como entrevistada aqui nos estúdios da Rádio UERJ. Oi, Diva, obrigada. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrada com o convite. Muito obrigada. Eu gostaria muito que você iniciasse a nossa entrevista falando sobre o empreendedorismo na terceira idade. Uma vez que você fez uma matéria no seu jornal, eu tive a oportunidade de ver, sobre a terceira idade, né? E que Copacabana e Meier são os dois bairros que têm mais incidência de idosos, né? Eu gostaria que você falasse algo sobre isso. Tá bom, Diva. Então, como você bem disse, né? Copacabana é o primeiro bairro do Rio de Janeiro com o maior número de idosos. E o Meier é o primeiro bairro da Zona Norte com o maior número de idosos. Quase 40% da população do Meier é de idosos, 38,24%. É muito, é uma parcela muito grande da população, né? Mas é importante a gente dizer que o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E com o aumento da expectativa de vida, que passou para 76 anos, né? A gente tem que olhar para essa parcela da população. Então, em junho, como você disse, o Jornal Novidades, né, é um jornal onde eu sou editora, e ele circula em toda a região do Grande Meier. E junho, no dia 15 de junho, foi o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, nós dedicamos toda a edição do mês de junho ao Junho Violeta, pelo Meier ser esse bairro com um grande número de idosos. Mas nós sabemos que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de idosos do país. E a gente percebe que o Brasil ainda não olha para esse grupo de pessoas que eles chamam de economia da prata, que faz referência aos cabelos grisalhos, né? Em inglês seria a silver economy que eles estão falando, né? Outros países do mundo já veem esse mercado como uma fatia de mercado para se investir produtos e etc. Solange, quando você fala em empreendedorismo do idoso, você fala nele como empreendedor ou como uma porta de entrada para o emprego formal? A gente pode olhar das duas formas. Para você ter uma ideia, a gente está vivendo uma crise de empregos muito grande, né? O país todo vive uma crise. A quantidade de empregos para os jovens não chegou a 1% de crescimento. Sim. Enquanto que para os idosos, 60 anos para cima, cresceu 7% o número de vagas de emprego. Mas você diz isso baseado em que eles têm, isso são dados estatísticos? São dados estatísticos. Eu não sou economista, eu sou jornalista. Não, nós não somos. Ô Solange, e o mercado de trabalho, como é que anda para esses idosos? Eles têm facilidade de se encaixar em algum cargo? Onde há mais facilidade? Então, assim, eu não tenho esse dado de onde tem o maior número de idosos, porque, infelizmente, como eu disse, assim, o Brasil precisa olhar para esse mercado que vem crescendo ano após ano. Porque esses dados do IBGE são de 2017, né? A gente ainda não tem de 2018. Então, de 2007 para 2017, ou seja, uma década, foram quase mais 3 milhões de idosos. Então, é um mercado que vem crescendo muito. Então, assim, eu, por exemplo, na minha empresa, eu tenho vários idosos trabalhando. Eu gosto de trabalhar com a terceira idade, eu acho que eles têm comprometimento,
tenho carinho com os nossos clientes. Eu gosto de trabalhar com idosos. Eu vejo que os empresários vêm contratando. Deixa eu te perguntar uma coisa. O emprego na terceira idade, ele segue os mesmos parâmetros do jovem? Ou eles têm, a firma, vamos dizer assim, a empresa tem uma certa regalia, ela tem uma diminuição de impostos por empregar a terceira idade? Ou ainda existe uma obrigatoriedade legal de se ter X% de idosos nas empresas? Pois é, eu não sei te responder porque isso seria uma área mais trabalhista. Uhum. Mas eu vejo que, assim, aqui na minha empresa, por exemplo, eu não quero que assine carteira porque eu sou aposentada. Exatamente. Hoje em dia, você vê muito, o que acaba criando um problema para a empresa, porque você precisa assinar a carteira, você tem que assinar a carteira, né? Sim, então sim. Você acaba oferecendo, às vezes, serviços de freelancer. E você já vê esse crescimento em bairros, é um crescimento segmentado? Não, esse dado não tenho por bairros. Uhum. Esse crescimento é do país mesmo. Tá, tudo bem. Agora, a gente pode olhar também para um outro lado dos empreendedores, lojas, comércio. O Brasil ainda não olha para essa parte da população. Eu vejo alguns comerciantes, por exemplo, aqui no MEA tem o Instituto Brasileiro de Línguas. Eles têm turmas especiais, na Tijuca também tem esse curso. Eles têm turmas especiais para terceira idade. Por quê? Porque é um outro foco. Eles querem, de repente, para viajar. Então, é uma turma que eu diria assim, light. Tem coffee break, é uma coisa assim para atividade, né, para esse público. Então, eu vejo poucas empresas ainda investindo na terceira idade, que é um público muito grande, que vem crescendo muito, né? E vale também a experiência deles, né? Com certeza, né? Infelizmente, assim, eu vejo que o Ocidente, né? O Oriente olha para o idoso com tanto respeito que a gente não vê, infelizmente, aqui no Ocidente, né? Olha-se pouco e é um grande público consumidor, porque é aquele público que tem dinheiro para comprar do que o jovem desempregado. Ele tem a aposentadoria dele pequena, mas existe. Os outros só têm os sonhos, né? O idoso, ele tem um sonho de viver bem daqui para frente, mas ele pode comprar. Você tem razão. Os empreendedores ainda não entenderam que quem compra mesmo é o idoso. Embora com a aposentadoria é pequena, mas dá para comprar. Dá para comprar. Não é só isso, Rosa. O idoso paga para os netos. Sim. O idoso paga escola para os netos, o idoso paga cursos de inglês, natação, uma série de coisas que não se olha para isso. E uma coisa importante que eu acho que tem que se lembrar, o idoso hoje se sustenta. Ele não é mais um peso morto dentro de casa. Exatamente, eu concordo plenamente com isso. Ele se sustenta, ele ajuda a família e ele consome. Então... Rosa, meu pai tem 82 anos, ele trabalha até hoje. Ele mora no Recreio e ele trabalha na Penha. Nossa Senhora! Eu falo longe. É muito longe. Ele tem mais pique que eu, que tenho 54. Tá bom, realmente tem. Está na flor da idade. A gente quer que ele pare, né? Os filhos ficam, pai, tá na hora de parar. Aí ele fala assim pra gente, você quer que eu morra? É verdade, ele tá certo. Solange, eu gostaria muito que você nos brindasse com uma poesia sua, uma vez que está quase se extinguindo o nosso tempo. E também, ao mesmo tempo, você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. Claro, com certeza, Diva. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você e a Rosa pelo carinho. O prazer foi nosso. Com certeza. Uma honra também. Olha, eu acho que a gente tem, assim, isso é uma coisa que meu pai sempre falou pra gente, nunca fazer para os outros o que não deseja para si. Eu acho que a palavra de ordem que a gente está precisando muito é o respeito ao próximo. Sim. Então, assim, essa semana aconteceu uma coisa muito, muito triste, eu acho, porque minha mãe, ela não está muito bem de saúde, então fui levá-la ao médico, ela está andando muito devagarinho,
Então, assim, o sinal de trânsito, ele não pensa no idoso, né? Não. O sinal abre muito rápido e ele não consegue atravessar a via toda. Isso é uma questão também que eu acho que tem que ser muito pensada pelo governo, né? Então, estou atravessando com ela na rua e o sinal abriu, nós ainda não tínhamos conseguido atravessar a via inteira. O ônibus veio para cima da gente. Ai, meu Deus, que coisa. Veio para cima da gente, Não vendo que a gente estava atravessando, ela com aquela dificuldade, e eu segurando ali, apoiando, e aquilo me deixou muito violentada, sabe? Porque, assim, podia ser a mãe do motorista, não é? A gente não pensa no próximo, né? É verdade. Ele estava atrasado, sei lá qual o motivo dele de estar querendo arrancar com o ônibus daquela forma, mas ele não está vendo que é uma idosa, né? O que é uma espécie de intimidação. Exatamente, para a gente correr, mas ela não tinha falta de respeito. É o respeito, né, que a gente está falando, né? Na verdade, as pessoas estão muito preocupadas em mudar o logotipo que diz o que é idoso, mas não de mudar as facilidades e os acessos aos idosos. Exatamente. Não adianta mudar o logotipo, que agora o idoso não usa mais bengalinha, ele agora é diferente, do que você não mudar a atitude. Exatamente. E a gente vê tanta coisa, né? O idoso o ônibus não para o idoso que faz sinal no ponto de ônibus. Eu viro e mexo, eu tenho que fazer sinal, porque senão eles não param para quem está no ponto ali. Quando eu vejo alguma senhorinha, eu falo, a senhora quer que eu faça sinal? Porque elas ficam esperando ali, porque se o motorista passar e vir que só tem ela, ele não para, ele vai embora, né? Ô Solange, você pode nos brindar com a sua poesia? Uma que esteja aí. É porque em outubro nós comemoramos o Dia da Poesia, né? Então sempre é bem-vinda, embora já tenha passado, mas é sempre bem-vinda. Tá bom. Então, como nós falamos sobre os idosos, as mulheres são maioria, né? Ainda falando sobre isso. As mulheres são 56% desse grupo de idosos que nós falamos dos 30 milhões. Então, vou brindar as mulheres hoje, tá bom, Diva? A poesia chama-se Mulher. Ser mulher é ser diferente. É mudar de humor de repente. Às vezes, bate uma angústia danada na gente. Outras vezes, pulamos de contente. Carregamos no ventre uma semente. E quem diz que é o sexo frágil, mente. Somos inteligentes, somos gerentes, presidentes ou assistentes. Mas na bolsa, nunca dispensamos o batom, o espelho e o pente. Umas prudentes, outras irreverentes. Na TPM, ficamos super carentes. Contrariar nem tente, não tem quem nos aguente. Vênus, Hera ou Afrodite não é importante. Tantas são as faces desse brilhante. Mulher, quem nos entende? Parabéns! Obrigada, Linda homenagem obrigada. às mulheres, né? Muito bonita. Você está sempre muito bem inspirada. Parabéns mesmo. Solange, os nossos agradecimentos a você por ter nos dado essa entrevista e que muito nos honrou. Espero outras vezes poder novamente entrevistá-la com novos assuntos, ok? Tá, eu que agradeço o carinho de vocês, tá? Ok. Contem comigo sempre que eu puder ajudar. Sim. O programa Idoso em Foco vai ficando por aqui e até o próximo programa. Obrigada. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.